Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor. Quando ele estendeu sua mão para mim, venha a tua mão sobre nós. Ei, glória! Quando ele estendeu sua mão para mim. Oh, aleluia! Quando aqui chegamos pela fé, com muita alegria, por isso podemos dizer bom dia com alegria. Gratidão por podermos estar aqui mais uma vez. É muito bom, muito gratificante a gente amanhecer todos os dias com a voz do bom pastor. Cada dia que amanhece a gente levanta, se prepara para a lida do dia. Há uma gratidão no coração por viver mais uma noite, mais um dia.
por poder viver para contemplar as maravilhas de mais um dia. O Senhor nos abençoe grandemente através da voz do bom pastor que ouvimos aqui todos os dias, e tanto nesse culto doméstico quanto no programa Fé para Vencer e outras programações também que vários pastores transmitem. Tudo isso é a voz do bom pastor, abençoando, fortalecendo a fé de todos os eleitos. Evite ver e ouvir qualquer coisa que não contribua para o crescimento da sua fé. O que nós ouvimos nesses cultos, nessas transmissões, só contribui para o crescimento da nossa fé. Há muitas coisas que não contribuem em nada, pelo contrário. Há coisas que pesam, há coisas que entristecem o espírito, entristecem a alma. O espírito se alimenta da palavra. Então evite ouvir qualquer coisa que entristeça o seu espírito e entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual estamos selados para o dia da redenção, conforme Efésios 4:30. Nós lemos em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 15. Esse hino que ouvimos foi um momento de louvor no último final de semana, quando fomos muito abençoados por Deus neste culto, que foi um verdadeiro reavivamento. Cada culto traz um reavivamento para a igreja, que tanto carece, que tanto precisa. Bom, nós lemos essa escritura. Eliseu foi consultado por Jorão, filho de Acabe, um dos reis mais perversos que teve em Israel. Foi Acabe. Casou-se com uma idólatra, Jezabel, e mergulhou na idolatria e levou todo Israel à idolatria. Acabe morreu, seu filho Jorão ocupou o trono. Tornou-se o novo pastor em Israel. Juntamente com Josafá, rei de Judá, e Edom. E esses reis, então, se uniram para uma guerra contra os moabitas. E eles estavam rodeando pelo deserto, já estava faltando água para o gado, para os animais, e eles estavam em aperto. Só ler todo o capítulo 3 de 2 Reis, que os irmãos vão ver isso. Eles estavam em apuros. Então Josafá teve a ideia: não há algum profeta a quem possamos consultar para a gente saber o que fazer? Porque sem um profeta a igreja se corrompe. A Bíblia diz isso. Sem profecia a igreja se corrompe. Sem profeta a igreja se corrompe. Israel estava sem profeta nessa época aqui. Elias havia partido, havia sido trasladado. E Eliseu recebeu a porção dobrada de seu espírito, mas ele não foi consultado. Então Israel estava num estado terrível de medo, de frustração e de insegurança. E então Josafá sugeriu: não há nenhum profeta a quem possamos consultar? Então disseram: existe um profeta Eliseu, o que deitava água nas mãos de Elias. Elias foi embora, Elias foi arrebatado, foi trasladado. E Israel estava sofrendo, a igreja estava sofrendo com a ausência do profeta Elias. Mas então lembraram de Eliseu. E Eliseu foi chamado para que Israel ouvisse a voz de Deus, ouvisse uma palavra profética
E a palavra profética traz segurança, porque assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor. Não é talvez, não é possivelmente, não é pode ser, pode não ser. Um profeta não usa esses termos. O profeta não diz supõe-se que seja. Vamos supor que vai dar certo. Não foi assim. Era assim diz o Senhor. Ele repreendeu Jorão severamente, porquanto havia 7 dias que não consultava o Senhor, não orava ao Senhor, estava dando voltas no deserto. A ausência de Deus levou Israel para o deserto. E depois de uma dura repreensão, Eliseu chegou a dizer assim para Jorão: se não fosse o respeito que eu tenho por Josafá, rei de Judá, eu não veria o seu rosto. Vai consultar os profetas de seu pai, consulte os profetas de sua mãe. Mas eles estavam em apuros. E Jorão disse: não, nós queremos ouvir o que Deus tem para falar, porque nós estamos em grande perigo diante dos moabitas. Então Eliseu profetizou, mas antes que ele profetizasse, ele pediu para chamar um tangedor, quer dizer, um músico, um tocador de instrumentos. Mostrei para os nossos músicos, nossos cantores, a importância do louvor, a importância da música. Interessante, primeiro nós temos um período de louvor antes da pregação. A igreja não reúne, o objetivo da igreja é a palavra, é ouvir a palavra, mas antes da palavra tem hinos. Os tocadores tocam. Então chamaram um tangedor. Eliseu ficou ali parado. Ora, mas ele era um profeta. Ele podia falar assim diz o Senhor e profetizar logo, mas ele esperou uma inspiração. Ele esperou receber de Deus. Então o tangedor veio, tangeu ali um instrumento, não sei, talvez uma harpa, um instrumento de cordas, não sei. A Bíblia não cita. Uma coisa eu sei, uma bateria não foi não. Imagina, tem lógica para isso? Você imaginar um profeta tão sério como Eliseu, chegar ali um tangedor de bateria, batendo bateria e batendo com a cabeça junto, irreverente. Como seria o comportamento de Eliseu, hein, diante disso? Mas eu tenho certeza absoluta que isso não foi batuque, não. Não foi rock, não. Não foi, não. Não foi hip hop, não. Não foi dança, não. E enquanto ele ouvia aquele som solene do tangedor, aí a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Através de uma música, de um músico ali consagrado com toda certeza, reverente, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, sobre o profeta. Aí ele profetizou. Embora ele fosse um profeta, ele tinha segurança de seu ministério, ele esperava a mão do Senhor vir sobre ele para profetizar. Se a mão do Senhor não tivesse vindo sobre ele, que tipo de profecia poderia ser? Uma vez que ele já havia dirigido uma severa repreensão contra o rei de Israel, Jorão. Mas apesar dele passar aquela repreensão para aquele rei, a mão do Senhor veio sobre ele e profetizou a favor dos reis, do rei de Israel, do rei de Judá e do rei de Edom. A profecia foi que eles fossem, Eliseu orientou, cavem covas neste vale, porque não haverá chuva, não terá chuva.
seca, vai acabar as águas, mas faça quantas covas vocês puderem. E aquelas covas se encheram de água para todo o exército e para todos os animais daqueles reis de Israel e de Judá e de Edom. Que maravilha, irmãos. Então, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Como isso responsabiliza os nossos cantores, os nossos tangedores de instrumentos, tocadores de instrumentos. Porque a música prepara o ambiente. Aí quando o pregador entra, assume ali a plataforma, o púlpito, aquele lugar sagrado, a mão do Senhor vem sobre ele, enquanto ele está ali no escritório, ali em meditação, em oração, enquanto a igreja está cantando, a mão do Senhor vem sobre o pregador. E ele sai diante do povo e ali ele vai falar não o que ele quer, mas ele vai falar aquilo que Deus quer que ele fale. Ele se torna apenas um instrumento nas mãos de Deus. Elias havia partido, trasladado, ele não morreu. Tipo da igreja que será trasladada. A igreja que hoje está sob o ministério de Elias. Elias virá e restaurará todas as coisas. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5 e 6. Elias virá primeiro, São Mateus 17, 11. Então Elias aqui, a primeira vinda de Elias, ele havia sido trasladado para a glória. Veja bem isso aqui, mas eu creio que haverá uma mensagem nos últimos dias, algo como a de Elias. E aquela igreja de Elias, aquela igreja que está sobre a mensagem de Elias e sob o ministério de Elias, aquela igreja, ou podemos dizer, esta igreja não morrerá, mas será trasladada, levada para cima. O fogo a levará à glória. O fogo pentecostal da mensagem de Elias a arrebatará. Não é esse fogo pentecostal denominacional, não, que já apagou há muito tempo. Foi como fogo de palha, né? Acabou. A denominação pentecostal mergulhou de cabeça no mundo, no mundanismo. Então nunca mais vão ter um fogo pentecostal. Esse fogo pentecostal que não está se referindo a uma denominação, a um sistema denominacional. Nunca. Irmãos denominacionais que estão nos ouvindo, vocês são sinceros. Se tem um denominacional, em qualquer uma denominação, e para nos ouvir, porque você é sincero. Eu creio que você é um membro da noiva de Jesus Cristo também. Escute o que eu vou falar. As denominações, as chamadas denominações pentecostais, que hoje não passa de mundanismo, nunca mais terá um avivamento. O avivamento para o mundo pentecostal passou. O mundo pentecostal denominacional passou. Nunca mais avivamento. Nunca mais. O avivamento agora está com a noiva de Jesus Cristo. Como disse, cada culto, cada mensagem é um reavivamento.
Ah, mas isso é maravilhoso. Deus abre um caminho para a sua igreja. Quando ele termina com um homem, ele tem outro esperando. E Deus leva seu homem, mas nunca seu espírito. Ele sempre tem alguém mais em quem ele pode colocar seu espírito. Não, muitos ali pensavam que estava tudo perdido, né? Porque agora o profeta Elias foi embora, quem orientava foi embora, foi trasladado. Mas já tinha o Eliseu ali já. Mesmo antes de Deus levar Elias, já tinha Eliseu esperando ali. Não que ele estivesse pretendendo aquilo, mas ela já estava esperando. E quando Elias partiu, subiu, ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E de fato ele recebeu porção dobrada. Isso nos alegra. No entanto, Deus sempre abre um caminho para a sua igreja. A igreja nunca vai chegar a uma condição de não encontrar um caminho, de não encontrar uma saída, de não encontrar uma porta, de estar encurralada, estar em um beco sem saída. Não. Deus sempre abre um caminho para a sua igreja. E vamos trazer isso para o individual. O irmão que está achando, pensando que não tem saída mais, situação financeira complicada, sem saída, situação da saúde complicada, sem saída, creia que Deus sempre abre um caminho para a sua igreja. Creia nisto, confie nisto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então você pode confirmar esta bênção com um amém para cada frase que vai ser citada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك. الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. דורות, משפחתך, תפילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, בצדך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר, בערב, בצאתך, ובואך, סבלותיך, באושריך, הוא איתך, הוא איתך.
Adonai